Pois é, hoje o que mais se fala na mídia é a acusação que a Trump Media fez em relação ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que tem a ver, inclusive, com o próprio Eduardo Bolsonaro. As críticas foram duras. O próprio jornal Metrópolis dedicou um editorial inteiro sobre este caso e a gente vai falar sobre isso com vocês. Hoje é dia 18, quarta-feira, e esse é o nosso quarto editorial do dia, que está bombando. É o nosso último editorial do dia, mas porém não menos interessante. Olha só, os ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo a Folha de São Paulo, pela primeira vez falaram abertamente a indulto para Bolsonaro. E já tem uma posição firmada se houver um indulto para o Bolsonaro. Qual será? Vamos contar para você, pode ficar tranquilo. Outra questão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, já definiu quando será a acariação, ou seja, o tete-a-tete do Braga Neto e também do Mauro Cid. Essa ação do golpe não está convencendo muito, né? Quem sabe uma acariação aí vai esclarecer um pouco mais, né, a visão do brasileiro. Outro ponto também é uma reunião que aconteceu entre o Hugo Mota e o governo Lula. E quando tem reunião do Mota com Lula, geralmente quem que leva o prejuízo? Você e eu que pagam impostos. Pois é, teve uma grana liberada no meio dessa história toda e a gente vai falar sobre isso. Outro ponto é Carla Zambelli e a possibilidade do processo de cassação contra ela ser revertido depois de uma estratégia feita pelo próprio PL na Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre isso com vocês aqui também. Outro ponto que a gente precisa falar. Gente, a matéria da Veja tirou onda com o Lula. Falou sobre o climão que o Lula causou lá no G7, no momento em que ele atrapalhou, vamos dizer assim, todo mundo que estava lá, mas em especial, né, o chanceler do Canadá. E aí, a risada do Macron foi épica. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês também. Outro ponto crucial é Donald Trump não está de brincadeira, mas nem um pouquinho. O Donald Trump aumentou muito as tensões agora que ele está mandando prender políticos e autoridades democratas. Meu amigo, lá o Donald Trump está mandando a galera da esquerda para a cadeia, principalmente a galera que está atentando contra as instituições, contra o ICE. A galera que está defendendo a imigração ilegal está se dando mal lá com o Donald Trump, a gente vai falar sobre isso. Outro ponto, uma entrevista que o Felipe Barros, que é o presidente da Credem, deu lá na CNN, merece ser repercutido também. A gente vai falar sobre o posicionamento do Felipe Barros neste caso aqui. Então, enfim, já deu para você perceber que o nosso editorial está completinho, está repletinho de informações importantíssimas para você. Então, não esqueça de inscrever-se no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante. Bora bater a nossa meta aí, alcançando 2 milhões de seguidores e bora pra cima. Vem comigo e vamos de matéria. É o seguinte, pessoal, a questão da inelegibilidade e da perseguição ao Bolsonaro é um assunto recorrente, principalmente para os aliados do Bolsonaro. Agora, um ponto que se discute muito é: seria o caso de um indulto para o Bolsonaro, um perdão para o Bolsonaro dos supostos crimes que o Supremo Tribunal Federal, assim como também a própria Polícia Federal, acusa contra o Bolsonaro? Seria o caso? Pois é, vamos falar sobre isso. Há uma especulação de que foi feito um acordo, isso foi tema de matéria do jornal Metrópolis, de que foi feito um acordo onde Bolsonaro vai apoiar o Tarcísio de Freitas como candidato a presidente e Michele Bolsonaro como candidata a vice. Esse seria o motivo de que o Tarcísio de Freitas teria mais força num possível indulto ao Bolsonaro. Depois que essa matéria repercutiu, pasmem, assustem-se comigo. Folha de São Paulo, ministros do STF dizem que qualquer indulto a Bolsonaro seria derrubado pela corte. O Flávio Bolsonaro também disse que a medida é condição para o apoio a uma candidatura da direita, ou seja, o Bolsonaro e os apoiadores do Bolsonaro somente darão apoio
para o candidato que assumiu o compromisso público de dar um indulto para o Bolsonaro. O STF se manifestou, disse que não. Independente do que for, eles vão derrubar. Olha só o que o André Marsiglia falou aqui. Ou seja, não analisamos, não sabemos nem do que se trata, mas julgaremos inconstitucional. Ô, meu amigo, aí é triste, né? A inconstitucionalidade no país se tornou a vontade política dos ministros. Será que existe ainda alguém que acredita numa corte que ignora a Constituição, que uma corte que ignora a Constituição salva a democracia? Sempre tem, sempre tem. Eles fizeram a mesma coisa com Daniel Silveira. O Congresso se calou. É fato. Ou seja, deveriam ter levantado, o Congresso deveria ter questionado. Agora, tá tarde demais. Ou seja, não me importa como virá, já declaramos inconstitucional, independente do que for. Ou seja, para o Bolsonaro, nós não aceitamos. São inimigos declarados do Bolsonaro. São eles imparciais para julgarem Bolsonaro? Acho muito pouco provável. Vamos lá, pessoal. Diante da fragilidade da delação do Mauro Cid, agora o Braga Neto está preso já há um tempo. Ele fez um pedido de acariação, ou seja, vai ser confrontado o Braga Neto com o Mauro Cid. Os dois vão discutir, vão debater ali os pontos de divergência entre o depoimento de um e do outro. Acontece que o Mauro Cid, como eu já disse, é o delator, né? Não pode ter divergência no que o Mauro Cid fala. Tem que ser concreto, fiel o que ele fala. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, já marcou, já definiu a data de acareação entre o Mauro Cid e o Braga Neto. É óbvio que a gente vai estar com pipoca na mão acompanhando, né? Eu quero ver a pressão do Braga Neto em cima do Mauro Cid no dia da análise da ação penal 2668. Na verdade, vai ser realizado no dia 24, terça-feira que vem, a acariação. Vai ser a partir das 2 horas da tarde. A acariação entre Mauro Cid e o coronel Braga Neto. A acariação vai ser com ambos, acompanhados com seus advogados, para tirar qualquer divergência sobre o depoimento, né, do Mauro Cid, que não condiz com o depoimento do Braga Neto. Vamos estar acompanhando. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que está gerando uma discussão pesada é a questão do Alexandre de Moraes na mira do Donald Trump e da Trump Media. Primeira coisa que você precisa entender. A Trump Media entrou com ação. E o Congresso norte-americano e a Justiça norte-americana mandou citar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para responder à ação. Um ponto passou batido e poucos advogados debateram isso. A Justiça norte-americana não reconheceu o ministro Alexandre de Moraes como parte integrante de um poder brasileiro. Mandou citar a pessoa do Moraes no CPF de Moraes e não a instituição. Ou seja, a Justiça americana fez uma clara distinção. Alexandre de Moraes não é a instituição STF, neste caso aqui. A Trump Media e o Rumble, que são as empresas ligadas ao Donald Trump, acusaram Alexandre de Moraes de perseguir Eduardo Bolsonaro. A Justiça dos Estados Unidos, a pedido das empresas norte-americanas Trump Media e também do presidente dos Estados Unidos e a Rumble, expediu em 6 de junho uma nova citação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No texto, as empresas acusam Moraes de perseguir politicamente opositores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e citam nominalmente o Eduardo Bolsonaro e o blogueiro bolsonarista, o jornalista, vamos dar os nomes, Alan dos Santos como perseguidos. Os requerentes afirmam que as decisões de Moraes incluem autoridades eleitas, jornalistas, juristas, artistas e cidadãos privados. A grande maioria desses alvos são críticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Moraes, ou de instituições brasileiras, sobre as suas influências. Pois é, a partir da nova citação, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes passa a ter prazo para apresentar defesa. Hoje o jornal Metrópolis fez uma análise desse caso também, que eu compartilho aqui com vocês
agora. A Justiça dos Estados Unidos expediu essa nova citação contra Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito pelas empresas Trump Media e Rumble, que acusam Moraes de perseguir opositores do presidente Lula. Entre os nomes citados estão o do deputado Eduardo Bolsonaro e do blogueiro Alan dos Santos. As empresas alegam que Moraes tem como alvo jornalistas, juristas e até cidadãos comuns, todos críticos ao governo e ao próprio ministro. Elas afirmam ainda que decisões do ministro atingem até empresas e residentes dos Estados Unidos. E o episódio que acirrou os ânimos foi a suspensão do X no Brasil em 2024, após a rede descumprir as ordens judiciais. Desde então, Moraes virou alvo de ações nos Estados Unidos, incluindo uma movida pela Rumble e em parceria com a empresa de Donald Trump. E agora, com a nova citação, Moraes tem 21 dias para responder à justiça norte-americana e o senador Marco Rubio já disse que Moraes pode ser alvo de sanções com base na lei global Magnitsky. Na citação, também é destacado que Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos desde março e busca asilo político, alegando perseguição. Ele se reuniu com parlamentares americanos e acusou Moraes de extrapolar os limites do judiciário. E a Procuradoria-Geral da República, no entanto, pediu ao STF a abertura de inquérito contra o Eduardo. As acusações envolvem coação, obstrução de investigação e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. O texto da ação diz que Moraes estaria usando o STF para reprimir vozes críticas, inclusive nos Estados Unidos. E lembra ainda o caso de Alan dos Santos, que teve contas bloqueadas por divulgar prints forjados sobre uma suposta prisão de Bolsonaro. Segundo o processo, silenciar vozes nos Estados Unidos colocaria em risco a liberdade de expressão garantida pela Constituição americana. É um caso que promete desdobramentos internacionais nos próximos meses, assim como a gente tem visto, bastante já há bastante tempo. Que a justiça... Pois é, pessoal, esse caso ainda vai ter muitos desdobramentos. Agora, é necessário analisar tudo que está acontecendo. No próximo bloco, eu vou trazer um vídeo para vocês, onde o presidente da Credem, que é o Felipe Barros, ele dá uma entrevista lá na CNN. Olha só, é impressionante o quanto eles tentam distorcer o assunto. Fazer com que você pense que toda a imagem negativa que o Lula está passando do Brasil é culpa das denúncias do Eduardo Bolsonaro. Acompanha no próximo bloco comigo. Pois é, pessoal. Olha só esse vídeo que foi publicado aqui pelo próprio Felipe Barros, onde o Felipe Barros fala com jornalistas sobre a situação do Brasil no âmbito internacional. É óbvio que ele tem toda a prerrogativa de falar sobre isso aqui. Ele é o presidente da Credem, que é a comissão relativa a assuntos exteriores. Acorda só para o que ele falou aqui. O senhor enxerga aí, em momentos de tensão internacional como que a gente está vivendo neste momento, esse movimento do bolsonarismo de ter Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, fazendo esse discurso bastante intenso em relação às instituições aqui no Brasil, a questão do Supremo Tribunal Federal e o processo que corre contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes, como que essa peça, na visão do senhor, se encaixa dentro disso tudo? Isso impacta de alguma forma na capacidade até do governo brasileiro de ser uma figura, uma peça importante no contexto internacional? A gente vê um presidente Lula querendo se firmar como uma espécie de mediador. Como que essas peças nesse tabuleiro operam na avaliação do senhor? Para o Lula se firmar como mediador, só agir como mediador, né? Excelente pergunta, Clarice, porque se o Lula gostaria de ser visto pelo mundo como um mediador, ele teria que ter outra postura no cenário internacional. Como disse na primeira pergunta para a Tainá, nesse conflito específico de Israel com o Irã, o Lula poderia ter feito uma nota através de Itamaraty conclamando a paz no Oriente Médio, sentando com os diversos países do Oriente Médio para que efetivamente avançassem nessas inúmeras tratativas que já fizeram da paz no Oriente Médio, mas o presidente Lula optou por não fazê-lo e, ao contrário, se posicionar favoravelmente ao Irã. Em relação ao deputado e meu amigo Eduardo Bolsonaro, que seria o presidente da Credem, está exilado hoje nos Estados Unidos, fruto da perseguição judicial que ele e a sua família têm sofrido aqui no Brasil, é uma posição legítima e política de todos nós, parlamentares do PL.
quando nós tivemos o episódio do impeachment da ex-presidente Dilma e também da Operação Lava Jato, quando se aproximava a prisão do, na época, ex-presidente, hoje presidente Lula, o PT também foi ao mundo, e eu disse isso inclusive numa recente reunião nossa da Credem, relembrando a todos os parlamentares que próximo da prisão do presidente Lula, o PT foi até a ONU, inclusive, pedindo a criação de um órgão especial de julgamento, porque acreditava que a justiça brasileira naquele momento, entre eles o Supremo Tribunal Federal, havia sido parcial. Veja, essa figura de um órgão independente de julgamento do presidente Lula não existe no mundo jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro, e isso nunca foi visto como um ato antidemocrático. Nós, mesmo que discordávamos naquele momento do PT, entendemos que era uma posição política do Partido dos Trabalhadores e que era prerrogativa deles fazer essa movimentação política nos diversos países que eles tinham relações com os partidos da esquerda ou com organismos internacionais como na ONU. Então é uma posição legítima do deputado Eduardo, nossa, inclusive do Partido Liberal, fazer essa interlocução com autoridades estrangeiras, e lembrando inclusive que no caso específico dos Estados Unidos, o presidente Lula teve uma posição muito clara. No período eleitoral dos Estados Unidos, ele se posicionou favoravelmente a Kamala Harris. Nós tivemos o episódio da primeira-dama ofendendo o Elon Musk, que depois acabou virando um dos principais secretários do governo do Trump. No período da transição, após o período eleitoral dos Estados Unidos, nenhuma autoridade brasileira foi atrás da equipe de transição do presidente Trump, fazendo com que hoje a relação do Brasil com os Estados Unidos, mesmo que seja uma relação histórica, importante comercialmente falando, mas a relação entre os governos é praticamente nula. Como que o senhor... Pois é impressionante como que a culpa nunca é deles, né? Impressionante como que a culpa do Lula tá com a moral lá embaixo sempre é dos outros, né? Nós vamos mostrar algumas cenas, né, da atuação da turma da esquerda, da left people aí, e o porquê que realmente o brasileiro tá perdendo a credibilidade e não tá sendo respeitado lá fora. Próximo bloco a gente vai falar sobre prisões de democratas. Pois é, pessoal, o Donald Trump não tá de brincadeira, mas não tá de brincadeira mesmo. Ele tá aumentando as tensões políticas e tá prendendo autoridades democratas. Meu irmão. Depois que começou aquelas manifestações pelos imigrantes ilegais, começou em Los Angeles, depois ela foi se expandindo. Teve um chefe da polícia que mandou o seguinte recado: olha, se a polícia estiver passando e você tacar pedra para ferir os policiais, vocês vão ser abatidos. A polícia tem a ordem de atirar se você fizer isso. Então, não criem conflitos com a polícia. Isso aí já gerou uma repercussão. A esquerda está doida com isso. O negócio é que alguns deputados, alguns políticos democratas resolveram partir para cima do ICE, né, que é o grupo, né, o setor de imigração americano. E deu ruim. A vitória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou a divisão política do país, principalmente com a intensificação de medidas de repressão a imigrantes sem documentos. O nome já diz, sem documentos. Diante disso, políticos de oposição democratas têm se posicionado duramente contra a administração e, consequentemente, estão sendo presos, detidos, né? O caos político relacionado a políticas de deportação de Trump foi intensificado com a crise em Los Angeles, que culminou na briga entre o presidente e o governador do estado, o democrata Gavin Newsom, tá? O Gavin Newsom. O presidente chegou a ameaçar até prisão para o Gavin Newsom, que é o governador do partido. Brad Lander, que é um controlador da cidade lá de Nova York, né, uma espécie de prefeito, candidato a prefeito, foi preso em um tribunal de imigração em Lower, Manhattan, enquanto tentava escoltar o imigrante que os agentes tentavam prender. Pois é, lá nos Estados Unidos, se você der guarida para os imigrantes ilegais, você é cúmplice. E aí você pode ser preso. O Brad Lander achou que, para ele, as leis não se aplicam. Foi tentar dar uma de bonito, conduzir ali, escoltar um imigrante ilegal e acabou indo parar no Chilindró. Abre aspas. Isso é o poder executivo, especialmente no Departamento de Segurança Interna, fugindo do controle. Os membros do Congresso precisam de segurança para se defender do poder executivo? Deus, espero que não, disse a senadora Tina Smith, democrata de Minnesota. Meu irmão,
é o seguinte. Vamos colocar os pingos nos is aqui. Se você acha que aqui o que está acontecendo no Brasil tá certo, o Donald Trump tá certinho. Então, vamos lá. Esse povo que tá latindo aí pela prisão do Bolsonaro, tá enchendo o saco do Bolsonaro aqui, tá mandando prender jornalista, tá mandando prender comediante e fica reclamando, achando bom isso acontecer aqui, não pode reclamar do que o Donald Trump tá fazendo. Não pode reclamar. Agora, se você acha que o que está acontecendo aqui é ilegal, mas o que o Donald Trump está fazendo também é ilegal, isso se chama coerência. Então, o que o Donald Trump, de certa forma, está fazendo é ilegal? É ilegal. Agora, se a turma da esquerda aqui está mandando todo mundo da direita se lascar, não sou eu que vou defender a esquerda de lá também. Tô achando ruim assistir isso, não. Sinceramente, né? Aqui se faz, aqui se paga. Então, deixa. Nós não estamos dando solução, né? Aqui a direita é perseguida, a gente tá vendo o contrário acontecer lá nos Estados Unidos. Simples assim. Não é, pessoal? Vamos lá, partir pro próximo bloco agora. É o seguinte, teve uma reuniãozinha do Hugo Mota com o Lula. E aí quando, né, esses abutres se juntam, o dinheiro público escoa, né? Emendas. O governo Lula libera mais de 500 milhões após reunião com Hugo Mota. 500 milhões em emendas parlamentares desde o último sábado, quando ocorreu uma reunião com o chefe do Planalto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, e alguns aliados, né, e ministros também. A aceleração na liberação dos recursos acontece em meio à insatisfação dos parlamentares com o ritmo das emendas. O detalhe, né, é que mesmo liberando emendas, o Hugo Mota deu uma traição pesada no Lula e mandou votar a urgência do decreto que derruba o IOF. Parece que o Lula perdeu dinheiro, liberou a emenda e ainda vai tomar uma derrota. Tá bonito pra ele não. Tá nem um pouquinho bonito pra ele. Vamos lá, pessoal. O outro ponto que a gente vai falar é da Carla Zambelli. O PL chancelou a escolha do relator da perda de mandato de Zambelli. O que isso quer dizer? Vamos lá. A Zambelli está sendo imputado a ela 2 crimes. Um deles é por ter andado com arma ali contra um apoiador do Lula durante o período eleitoral, e outra é ter invadido o sistema do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e colocado ali falsamente uma ordem de prisão contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Até aí você está sabendo. Acontece que a condenação que já transitou em julgado e que fez com que a Carla Zambelli saísse do Brasil é referente a essa inserção falsa no sistema do CNJ, esse hack do sistema do CNJ que foi feito por aquele Walter Delgatti. A Carla Zambelli fala que não existia prova nenhuma e que o ministro Alexandre de Moraes é a vítima. A ordem de prisão era contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora ele acusa ela, ele julga ela. É ilegal. E é mesmo. Vamos ser sinceros. Só que é o seguinte, a Constituição, no seu artigo 53, ela diz o seguinte, peraí, quem define se um deputado pode ser preso, salvo em flagrante delito ou por crime inafiançável, quem define isso é a Câmara dos Deputados. É a Constituição que fala. Então, o que acontece agora? A Câmara dos Deputados, né, determina e vai julgar na CCJ se a Carla Zambelli vai perder o mandato e vai ter a prisão autorizada. E vai ser julgado. E aí, escolheram o deputado Diego Garcia, que é do Progressistas. Pois é, o PL fez uma análise e disse que o Hugo Mota sinalizou bem e é um ponto positivo para Carla Zambelli, porque o Diego Garcia, embora não seja do PL, embora não seja bolsonarista, teve aliança com Bolsonaro ainda em 2022, inclusive pediu voto para o Bolsonaro e teve o apoio do Bolsonaro nas eleições. Então, tem a grande possibilidade e a grande chance dele votar favorável para a Carla Zambelli. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que vale a pena ver de novo, né, é esse caso aqui do Lula incomodando lá no G7. E aí, o debate é muito mais sério do que você possa imaginar, né? As comparações com o Biden, as comparações com uma pessoa que já não está tão bem
são inegáveis, inevitáveis. Eu vou colocar aqui para vocês. A Veja colocou a cena mais próxima, né? Aí fala aqui sobre o climão que o Lula causou no G7 ao interromper o premier do Canadá. Dá uma olhada aqui. We wait for 1 minute for the translation. No? Does that work? Can I go? Yeah. Okay. The president has song, please. Is it? Não tá saindo aqui. Pessoal, a cara do Macron é impagável, né? Porque eu preciso falar ainda. Does that work? Are we working now with the translation or the sound, Mr. President? Muito baixo, Sérgio, muito baixo. Okay. All right. If we switch. Apologies, Mr. President. Okay, very good. All right. Sabe o que é o ponto pior que a Veja citou aqui? A Veja falou, ó, o Brasil nem faz parte do grupo, foi convidado ao encontro, a mesa com os líderes, né, como o francês Emmanuel Macron, o petista teve problema na tradução simultânea, mas sequer soube se portar, sequer teve a postura, né, de apresentar isso como alguém que, vem cá, tá dando erro aí, né? Mas não é a primeira vez que a postura do Lula, no âmbito internacional, levanta questionamentos. Teve um vídeo que foi publicado aqui pela Andréia Cardoso, esse eu vou aproximar um pouco para que vocês possam ver, onde ela também faz umas críticas bem contundentes aqui ao Lula. Dá uma olhada nesse momento aqui. E esse show de horrores protagonizado pelo casal sensação do Brasil, Janja e a Janja. Olha isso, gente. O presidente da França tá segurando o guarda-chuva para ele e para a mulher. E os dois folgados não podem carregar o próprio guarda-chuva, tem que ser um segurança. Só que pra sair na foto oficial não dá, né? Aí o cara recua. O casal fica na chuva. Só que ela não pode ficar na chuva, ela chama o cara de volta. O que deveria? O presidente o Janjo, né? O Janjo deveria pegar o guarda-chuva e segurar, como o presidente da França estava fazendo, como o Macron estava fazendo. Não, mas daí não, o braço cai. Se fizer isso, o braço cai. Então o que acontece? Chama o cara de volta. O cara não tem como tirar foto oficial segurando o guarda-chuva. Então vai ficar o casal da França, o casal do Brasil e o segurança na foto. Olha a demência da pessoa. Aí o Macron pega o guarda-chuva do casal fofo, da Fofolândia, o Brasil, super hiper bem administrado por esse casal maravilhoso, e segura o guarda-chuva para os dois gostosos. Aí saiu o Macron desse jeito na foto. Ah, que legal. Aí, não bastasse isso, o que acontece? Eles começam a caminhar. E o Macron segurando o guarda-chuva dele e dos dois folgados. Nisso, para terminar com chave de ouro, para ficar aquele fim de filme pastelão, aparece o segurança correndo para segurar o guarda-chuva do casal lesado, né? É lesado, é lesa pátria mesmo, né? Ele é lesado, não é um casalzinho. A mulher não sabia nem o que fazia com a clutch, coitada. Pois é, qual a opinião de vocês? A minha opinião é que se fosse uma garrafa de 51 não ficava vagando assim de jeito nenhum. Mas a grande questão que nós temos que observar é o Brasil, né, no quesito internacional, no assunto internacional, o Brasil vai de mal a pior. E aí vem a galera da CNN tentar colocar a culpa no Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro, que queimou a imagem do Lula. A grande verdade é que o mundo está rindo do Brasil. A grande verdade é que nós estamos sendo chacota internacional. E aí eu vou ter que ser chato e te lembrar mais uma vez. Lembra da propaganda do Jamil Chad? Lembra disso? Onde o Jamil Chad disse que o pessoal do Itamaraty, né, os diplomatas do Itamaraty tinham que sabotar o Bolsonaro
porque ele envergonhava o Brasil lá fora? Pois é. Nesse caso aqui, né, nem estão sabotando. Estão deixando que o próprio Lula está se sabotando. Não é verdade? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta amanhã de manhã com mais um conteúdo preparado aqui para você. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.